Boa tarde! Tá aproveitando o seu sabadão? Vai ficar ainda melhor a partir de agora, porque tá começando o TVE Revista. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos juntos! Hoje por aqui nós vamos revisitar a história do Saldanha da Gama, do Forte São João em Vitória. E tem a coisa para contar, viu, gente? Nós vamos mostrar também os ensaios em um curso de teatro. Vamos falar sobre um conto capixaba que agora ganhou as telas do cinema. E tem ainda conversa sobre os grupos de WhatsApp, sabe? No Zap lá. Reportagem também sobre a juventude no campo. Tem muita coisa no programa. E tá começando, pessoal, o Festival Matrizes em Itaúnas, no norte do estado. Até o dia 18 de julho vai rolar muito forró, daqueles de dançar colado, de arrastar o pé, lá no Buraco do Tatu. E sabe quem vai estar lá? A maravilhosa Bárbara Greco, que abre o nosso programa de hoje. Dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que daí passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Eu sei que eu errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. Te convido agora para uma viagem pela história. Imagine aí uma invasão pelo mar, batalhas, canhões e depois foco no esporte, nos encontros, na cultura. Tudo isso aconteceu em um lugar só, em épocas e contextos diferentes. Eu estou falando do Forte São João em Vitória. Difícil passar por aqui e não observar. De um lado, a Baía de Vitória, com Penedo ali imponente. Do outro, um lugar que atravessou séculos e que conta parte da história da nossa capital. Quem passa por aqui talvez nem imagina, mas esse lugar já serviu como defesa aqui da nossa capital. Do antigo Forte São João, restou apenas os canhões, importantes para a defesa e proteção do nosso estado. Porém, eles foram desativados em 1888 e agora servem mais como lembranças daquela época. No período colonial, devido a algumas invasões estrangeiras que aconteciam na capitania, no Espírito Santo, isso rola a partir de 1535, a capitania, do Espírito Santo é controlada pelos portugueses a partir de então, mas outras nações europeias se veem no direito de também apoderar de algum território na América. E aí nisso nós temos alguns processos de invasão na costa, e aí eles constroem esse forte, que tempos depois vai ser chamado de Forte São João, e ao longo do tempo esse forte vai sendo melhorado. E o objetivo desde sempre, proteger a capitania de qualquer tentativa de invasão. O tempo passou, as batalhas ficaram no passado e aquele espaço começou a ganhar novos sentidos. O que antes servia para proteger Vitória virou cenários de encontros, festas, memórias, de histórias. Durante 8 décadas o forte vai ser utilizado com essa função,
Mas no final do Império, ele acaba sendo vendido e aí se transforma num território, numa chácara chamada de Casa do Bispo. Isso dura pouco tempo, vai durar até mais ou menos 1930 aproximadamente, quando ele é vendido. Num primeiro momento, aqui vai funcionar um cassino chamado de Cassino Trianon, isso dura pouco tempo, e aí ele é comprado, então, né, pelo Clube de Regatas Saldanha da Gama. Foi aí que o lugar ganhou outra vocação. Começava a era de ouro do esporte por aqui. Tinha remo, basquete, torcida apaixonada, competições que movimentaram Vitória inteira. E uma geração de atletas que levou o nome do clube para muito além do estado. Falar do Saldanha é falar de emoção, né? Essa escola que eu tive com o Saldanha da Gama, através do Alarico, foi um aprendizado muito grande. Ali realmente eu aprendi a ser realmente uma pessoa de bem, né? É claro que eu tinha uma família que me dava um suporte, mas a vida dentro do Saldanha realmente me mostrou o que é ser uma pessoa mesmo, que segue os valores e também a questão da responsabilidade como atleta. Mas o tempo também deixou marcas. O espaço passou por altos e baixos e no começo dos anos 2000 acabou fechando. O tempo foi passando e aos poucos foi saindo da rotina dos capixabas, sumindo do olhar de muita gente. Hoje eu diria que nós temos esse espaço como um lugar de memória. E os lugares de memória são esses locais marcados por algum acontecimento que, né, ocorre, ou por alguma passagem de tempo, ou por fenômenos sociais, culturais, políticos que ocorrem, né, em torno ou mesmo, né, junto desse local e que influenciam de alguma forma, né, na sociedade ao redor dele. A verdade é que o Saldanha atravessou o tempo de muitos jeitos. Já ajudou a proteger Vitória, reuniu gerações inteiras de capixabas através do esporte, passou anos de portas fechadas e agora volta a ser vivido outra vez. Seja pela história, pelos encontros ou pela paisagem. Talvez seja justamente isso que fez com que resistisse ao tempo. Até porque tem certos locais que deixam de ser apenas construção e passa a pertencer na história de um lugar. Literatura e cinema andam juntinhos no projeto que a gente vai mostrar agora. Um conto da escritora Bernadette Lira ganhou versão para as telonas. O curta, O Dourado e o Negro. O sacristão tocou o vitral com a ponta dos dedos. Com cautela, passou a estopa pelas grades de sustentação. É uma história de paixão, de uma paixão que se sente culpada. Mas é o desejo puro. E sem o desejo não tem direção. Ele atira para todos os lados. O Dourado e o Negro, conto de Bernadette Lira. Eu me lembrava bem das missas. Eu já era menina e já ficava olhando aquela coisa de um sacristão, um padre, aquele templo sagrado ali dentro, e lá do lado de fora tinha um barzinho. E o ruído do bar, das bebidas, da cerveja, da gritaria, penetrava na igreja. Uma história que ganha vida nas telonas, numa produção de Luísa Lubiana. Quando eu li o conto da Bernadette Lira, eu fiquei impregnada pela imagem, sabe? Porque a literatura tem essa delícia, né? Você imagina, ela é uma igreja, acontece tudo dentro da igreja. Eu dei um pouco mais de vida aos personagens, né? O arcanjo toma vida e o sacristão tem um pouco mais de vida também além da igreja. Eu mostrei meio os arredores, né? Da onde eles vivem. E tem aquela coisa que quando a gente se apaixona, a gente coloca alguém no pedestal. O sacristão colocou no vitral. A narrativa do desejo foi entendida pecado. Com ele veio a barreira. Eu tinha planejado em filmar na Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, porque o filme é do edital Paulo Gustavo da Serra. Então, eu queria filmar todo na Serra.
Mas uma pessoa da Arquidiocese de Vitória proibiu que a gente filmasse por causa da temática LGBT. Mas se o enredo se eternizou no papel, sobreviverá também adaptado na tela de cinema. O meu conto, ele não vai se desvanecer no filme. Pelo contrário, ele vai, como dizia Miranda de A Tempestade de Shakespeare, ele vai se transformar em alguma coisa que tem muito de rico e estranho. Vamos colocar mais música no nosso TVE Revista? Agora com uma pitadinha de saudosismo, tá, gente? E com a banda que traz no repertório os clássicos do pop rock dos anos 90. É a No Class. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you, so come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you, so come on. In violent times, you shouldn't have to sell your soul. As good as why they're really, really out to know. Those ones red minds, they took you for a walking hole. Kiss them goodbye. You shouldn't have to jump for joy. You shouldn't have to shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you, so come on. They gave you life, and in return you gave them hell. As good as wise, I hope you live to tell. I really have to shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you, so come on. Você tá com seu celular aí por perto? Tem uma mensagem não lida em algum grupo de WhatsApp? Não tem jeito não, né, gente? É notificação o dia inteiro, é dor de cabeça ou os grupos facilitam a vida? Fala aí. Não faço parte de grupo de família. De família são dois, um para cada família. Uma família da minha mãe e uma família do meu pai. Minha família paterna é mais polêmica. A família da minha mãe, eles são mais tranquilos, assim, quase não conversam no grupo. Eu saí de todos. Eu tinha uns 3. Falei, não quero isso mais não. Deus me livre, é briga, é treta por causa de política, por causa disso, por causa daquilo. Eu saí. Há uns primos chatos. Grupos não, tenho mais a família, né? E o grupo de oração, aquilo ali não pode você ficar falando isso, aquilo não. É assuntos do grupo. Horários, palestras, não é, tô vendendo isso, não, tem nada disso não. Se rolar alguma confusão é fora do grupo. Fora do grupo que a gente acerta, assim, a gente lava a roupa suja, vamos dizer assim, né? Às vezes tu tá ocupado, aí tem 300 mensagens, eu não vou ler. Não vou ler. Não, se você falar pessoalmente no privado, rapidinho, não demora 5 minutos, eu vou lá e te respondo. Agora, no grupo, eu não acompanho, não tem como acompanhar muitas mensagens. Uns 5 grupos de WhatsApp. Alguns são de trabalho, uns de amigos, só. Acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de noção ao falar mesmo, que a gente está no corporativo, de fato. Vamos acompanhar agora uma turma que é apaixonada por teatro, mas não estava satisfeita em apenas assistir às peças. Era preciso trocar de lado
subir aos palcos e atuar. Imagine cantar, dançar e atuar, tudo ao mesmo tempo. Ter que afinar a voz, rodopiar, entrar no personagem e emocionar. Não parece um trabalho fácil. Sob os holofotes, um espetáculo é construído com a dedicação dos artistas. A gente batia muito nessa tecla de fazer, repetir, até a gente se entregar completamente para o personagem, que principalmente para uma música tão pesada é uma coisa muito importante. O grupo se prepara para mostrar o resultado do trabalho desenvolvido em um curso de teatro musical, em apresentações especiais que unem grandes clássicos e mostram o processo de aprendizado e o talento dos participantes. O curso nosso aqui baseia-se no musical, teatro musical. Então é corpo, voz e interpretação. E a gente passa os exercícios para eles, a gente põe desafios para casa, do palco aberto que a gente fala, onde eles têm que preparar em casa e apresentar aqui para o grupo um desafio, seja um espetáculo musical, ou um poema, ou uma dramatização, uma ginástica, ou seja, alguma coisa artística. E eles apresentam aqui. E a partir daí, a gente trabalha, e foi daí que a gente descobriu também algumas das cenas que a gente colocou nesse musical aqui. Entre ensaio, maquiagem, ajuda com figurino e momentos de descontração, a turma, formada por pessoas de idades variadas, se tornou bem unida. E o desafio foi mostrar essa mesma harmonia, a dos bastidores, também em cima do palco. O objetivo principal é deles estarem unidos e principalmente quem vier assistir não vai ver diferença. Nossa, aquele é muito ruim, aquele é muito bom. Não, eles tornam-se uma coisa, uma homogênea, onde tem os solistas, mas também quando tem aquele coro com os 24 pessoas em cena, você realmente que estão preparados, estão unidos, torna-se uma coisa bem uniforme. Antes mesmo de dominar a leitura e a escrita, Heitor se apaixonou pelo teatro. Tinha por volta de 5 anos. E agora, aos 12, divide a cena com gente grande, de igual para igual. Comecei lá em 2020. Eu sempre gostei muito de teatro, assim. Gosto muito, né, dessa questão de viver outro personagem que não seja você, outra pessoa, ganhar novas experiências. Eu comecei lá em 2020. Eu tinha 5 anos e ia fazer 6. O teatro vai muito além dos palcos e ele pode impactar o público, mas principalmente os atores. Foi uma... Como é que eu posso falar isso, gente? Foi uma libertação. Eu me senti familiarizado, conheci novos amigos. Eu acho que está sendo bem legal. Ao final de toda essa experiência, 4 musicais de uma só vez. Wicked, A Bela e a Fera, Os Miseráveis e Chicago. Quando eu vejo o conjunto das 24 pessoas em cena, me arrepio, e apesar de estar vivendo isso aqui tudo, dá aquele arrepio, é muito emocionante, muito gratificante também. E a gente está aqui com pessoas que são iniciantes, mas tem aqui pessoas profissionais que vão fazer testes em São Paulo. Então aqui é um local que eles falam, uau, eles conseguem respirar essa coisa do musical, do desafio, e não ficam aqui só como estrelas, né? E sim, no desafio aí desse mundo do teatro musical. Para quem quiser saber mais sobre essas oficinas de teatro, é só acessar o Instagram, @teatro_campanelli, beleza? E olha, pessoal, imagens criadas por IA, a inteligência artificial, e divulgadas em propagandas e informativos turísticos têm causado revolta. O Convento da Penha, por exemplo, foi tão distorcido que parece até outro lugar. Eu vi na internet uma imagem do Convento da Penha que me pareceu um pouco diferente do que é na vida real. E eu vim até aqui, na Praça do Papa em Vitória, para ter a vista do Convento da Penha e ver se ele era assim mesmo. E eu tô achando bem diferente, viu? Olha só. A torre é diferente, parece que a quantidade de janelas, a posição da porta, as escadarias, parece tudo muito diferente do que a gente está vendo aqui na vida real. Essa imagem aqui foi criada por inteligência artificial e realmente tem muita coisa que não é fiel à realidade. Bom, a gente vai lá em Vila Velha, vamos conversar com um grupo de artistas
para saber o que eles acham desse tipo de divulgação. Nós fomos até a Prainha, um dos locais com valor histórico e arquitetônico mais preservados da cidade. Aqui tem várias construções que remetem à formação de Vila Velha, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Casa da Memória. Lá no alto do morro tem o Convento da Penha, completamente diferente daquelas imagens que eu vi na rede social. A inteligência artificial ignorou as características da época em que ele foi construído. O convento mais parece um castelo, um prédio de vários andares. Uma dessas imagens mostra o morro pouco maior do que os prédios em volta e a praia muito próxima. E ainda tem outros pontos turísticos nessa, viu? Nem o farol de Santa Luzia e a Praia da Costa foram perdoados. Segundo essa imagem aí, da Praia da Costa, dá até para ver a terceira ponte. A ousadia do que se chama de inteligência artificial, se é que se pode chamar isso de inteligente, despertou a revolta em um grupo de artistas da cidade mais antiga do estado. Não é a tentativa de um artista, eu acharia lindo qualquer tracinho naif feito por seu Joãozinho lá da roça, o Convento da Penha dele, eu aplaudiria uma obra dessa. Agora a IA não, ela peca por isso, que ela vai no máximo de uma fotografia e do irreal. O grupo é formado por produtores, designers, historiadores e também pelo artista Roger de Araújo. Em um ano, ele pintou 100 quadros. São horas de dedicação e mais de 20 anos de trabalho para desenvolver a técnica ideal para pintar o Convento da Penha e o cotidiano capixaba. O Roger reforça que ele não é contra a inteligência artificial, mas acha que é preciso moderação humana para o uso dela. Deixa a gente muito chateado porque não tem nada a ver com a nossa Vila Velha, né? E a gente ama tanto Vila Velha. Vocês estão vendo aqui o tanto que eu amo Vila Velha que eu faço. Aqui tudo é Vila Velha. E quando você vê uma IA fazendo um convento que não é daqui, que é de outro lugar, aí é muito assim. A gente fica muito chateado com isso, entendeu? O movimento dos artistas é um alerta à má utilização da inteligência artificial na divulgação e representação dos monumentos históricos de Vila Velha. Aproveitar que a Prainha recebe muita gente em muitos eventos, a maioria até gratuitos, para alertar sobre o bom uso dos nossos pontos turísticos. Evitar perdas históricas e até decepções por parte de turistas e de moradores. Nós estamos centrados no convento, tá? Mas o disparate está geral, tá? Tem Budas, que é o Buda lá da... Não é o Buda que está aqui. Está tendo distorções patrimoniais. Farol Santa Luzia, que é o farol de Alexandria, a gente tem que trabalhar por essa educação e fazer as pessoas observarem, né? Não estamos travando nenhuma guerra pela IA, nós utilizamos a IA, né? Mas, assim, tem que se ter o bom uso, né? TV Revista vai para o intervalo bem rapidinho, 2 minutinhos. A gente está de volta com muita cultura para o seu sabadão. Voltamos! Muito obrigada pela sua companhia aqui na TVE, canal 2.1. Obrigada também você que nos assiste pelo YouTube, TVE Espírito Santo. Olha, acompanha também a nossa programação na 89.1 FM, viu, gente? A Espírito Santo FM, que é a rádio pública dos capixabas. E agora nós vamos com mais música, com um grupo pioneiro de samba e pagode feminino no Espírito Santo. Olhar de Sedução. E lá, 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 lá. Que eu te vejo, quase morro de desejo. Acho que é paixão. A timidez tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar. Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro. Acho
posso mais ficar sem você. Não deixa o nosso desejo virar poeira. Um oceano de amor que não pode secar. Minha paixão, eu te juro, é pra vida inteira. E você pode usar e abusar de amar. Não deixa o nosso desejo virar poeira. O oceano de amor que não pode secar. Agora vamos viajar, vamos até Domingos Martins, zona rural, para mostrar como a força da juventude tem rendido bons frutos. No distrito de Melgaço, um produtor de apenas 20 anos decidiu começar a produzir mirtilo. Do branco delicado da flor ao verde tímido dos primeiros frutos, até chegar ao roxo intenso que indica o ponto certo da colheita. O mirtilo, também conhecido como blueberry, veio de regiões frias da América do Norte. Na natureza, é muito consumido por ursos e no Japão ficou conhecido como símbolo de longevidade, por ser rico em antioxidantes. Muito rico em antocianinas, né, antioxidantes. Então é uma fruta que traz muito benefício para o ser humano. Então foi uma dos porquês também de ter essa cultura aqui na propriedade. A gente só não olhou pelo meio de ganhar dinheiro, né? Também pelo que a planta trazia para o ser humano. Mas por trás dessa plantação tem uma escolha. Enquanto muitos jovens deixam o campo em busca de outras oportunidades, Hugo decidiu ficar. Filho de produtores rurais, ele cresceu vendo a terra dar sustento à família. Mas não quis apenas continuar, quis fazer diferente. A ideia de cultivar mirtilo começou ainda na escola, como um projeto de curso. Para conclusão de curso, eu teria que fazer então um projeto voltado à agricultura ou pecuária, que eu estudei em Escola Família Agrícola. Então ele foi a cultura que eu escolhi para essa conclusão. Na propriedade são 500 plantas da espécie Emerald, que é um tipo que se adapta melhor ao clima ameno, que é o daqui da região. Nesses 2 anos de cultivo, já foram colhidos cerca de 700 quilos do fruto. A colheita exige cuidado. Os frutos são retirados um a um, sempre no ponto certo de maturação. É um trabalho manual. Ela tem o gosto mais agridoce, assim, nem doce, nem azedo, né? É um entre meio, assim. Ao contrário do cultivo tradicional, o mirtilo não é plantado direto na terra. As mudas ficam em vasos, com um substrato específico que garante melhor desenvolvimento das raízes. O mirtilo, ele depende de um solo mais arenoso, mais poroso, para um bom desenvolvimento. Então, o nosso terreno aqui, ele não tem essa disponibilidade de terra com que o mirtilo se adaptava bem. Então, por isso, a questão do substrato de casca de pinos e a adaptação com vaso. Foi nessa busca de fazer diferente que Hugo também apostou na inovação. Ele adaptou a irrigação da propriedade, que pode ser acompanhada diretamente do celular. A nossa irrigação é toda automatizada. São programadas, então, por 4 irrigações no dia, 6, 9, 11 e 3 da tarde. E eu consigo mexer nessa irrigação toda pelo celular. Dividindo esse dia a dia de trabalho está a família, que acompanha de perto o desenvolvimento da produção. Que ele veio, né, desde criança vendo, participando. A gente que vem da cultura pomerana, então a gente colocava um caixotinho, ele estava lá sentado, a gente estava capinando, estava acompanhando o processo. Então isso meio que já vem pertencendo a ele, fez-se pertencente. E aí depois a Escola Família Agrícola só veio a complementar, né, porque o nome já diz Escola Família Agrícola, então já engloba toda essa questão também de se aprofundar na questão agrícola. Tem uma partezinha de gengibre também, que é um projeto do com o primo dele, né? Tem uma área pequena que eles implementaram esse último ano. A gente está aqui para desenvolver várias áreas, né? Então a gente não fica preso só no mirtilo, para acompanhar o mirtilo a gente fez também o plantio do morango, né?
que entra nesse nicho de frutas vermelhas aí, né? E a proposta é até ampliar, né, mais esse nicho aqui na propriedade. Só que a gente está indo devagarzinho, em passos lentos, porque exige um investimento, exige um entendimento da cultura, né? Mesmo com a procura em alta, o Brasil ainda importa grande parte do mirtilo que consome. E isso mostra que espaço para crescer não falta. Então, a ideia é ampliar o cultivo do fruto. A maioria do meu mirtilo eu vendo para ele congelado, para agroindústria, ou até para turistas, pessoas da minha região aqui, né, vizinhos. E também faço a comerciação em cumbucazinhas de 125 gramas, dele in natura. Então, para supermercados ou para feiras livres em Vitória, Vila Velha, Domingos Martins. Se tivesse mais produto, eu teria, então, essa demanda por produto, né? O meu desejo sempre foi me manter na roça, ajudando o meu pai. A gente é bem parceiro, nós dois, técnicos de agropecuária. É satisfatório ficar na roça, né? A gente gosta de estar aqui. Agora, a realidade de mulheres que recomeçaram longe do país de origem. Aqui no Espírito Santo, projetos e redes de apoio ajudam refugiadas a encontrar acolhimento, oportunidade e novos caminhos para recomeçar. De um dia para o outro, tudo muda. O que antes era rotina, vira incerteza. Meu marido tinha um emprego muito bom. Quando aconteceu o problema político, que ficou pior a partir do ano 2017, ali as coisas foram cada vez mais piorando. E isso foi colocando a integridade dos meus filhos em juízo, né? Em cenários de guerra e crise humanitária, milhões de pessoas são forçadas a fugir. Esse foi o caso da Imiri, que com o esposo e 2 filhos pequenos precisou sair do país em que morava pela segurança da própria família. Eu vim no ano 2019, meu marido e eu vimos com cada uma mala e saímos rumo no Brasil, que foi, nesse momento, o país que abriu as portas. Situação que não foi muito diferente para a família da dona Júlia. Eu passei com visa de turista por 90 dias. Pero allá me dijeron en Boavista, no, tú puedes hacer los papeles, buscas que te pueden dar refugio o residencia. Refugiada hasta el año pasado. El año pasado me entregaron el carnet, la carterilla azul, que son por 2 años. Según después me la van a renovar por 10 años. Segundo organismos internacionais, milhões de pessoas vivem hoje fora de seus países de origem. E em meio a esses deslocamentos, os desafios não são os mesmos para todos. Para as mulheres, o recomeço costuma ser ainda mais difícil. A questão do letramento cidadão, preconceito de forma geral e a questão do domínio da língua portuguesa, existe aí um preconceito, né? Uma misoginia, como se diz, contra as mulheres, e isso também precisa ser trabalhado, porque isso causa mais dificuldade ainda para esse grupo específico de migrantes e refugiados, que são as mulheres. Por isso, redes de apoio se tornam fundamentais no processo de recomeço. No Espírito Santo, o Núcleo de Apoio aos Refugiados da Universidade de Vila Velha atende pessoas de diferentes nacionalidades. Um apoio que envolve apoio documental, no sentido dessas pessoas tirarem os documentos que elas têm direito, apoio material, algum apoio de cestas básicas, algum material que a gente consegue receber e repassar para essas pessoas, e também apoio na busca de emprego. Para ajudar nesse caminho, na Rede Meridional tem um projeto que ajuda os refugiados a se inserirem novamente no mercado de trabalho. Chegam procurando emprego, nós temos várias oportunidades e a gente abre para fazer até um processo de seleção mais inclusivo, né? Flexibilizando algumas questões que o mercado de trabalho exige muito hoje. A grande ajuda que eu sinto é abrir as portas para que eles possam iniciar um trabalho formal no Brasil. A gente veio e achou aqui em Brasil uma segunda pátria, né? Continuamos falando sobre superação e determinação, só que agora no esporte. Vou te apresentar um jovem nadador para-atleta capixaba que está entre os brasileiros convocados para participar de um campeonato paralímpico sul-americano na Colômbia. O
Uma rotina de treinos para encarar em breve mais um desafio nas piscinas. Defender a seleção brasileira em uma competição internacional. E tudo começou quando ele era guri, lá em Guarapari. Sim, eu faço natação desde pequeno, minha cidade natal lá é Guarapari, então eu sempre morei perto da praia. Então eu faço natação desde pequeno, mas natação paralímpica mesmo eu comecei com uns 12 anos de vida. Só que com o tempo o Breno foi percebendo que algo estava errado com a visão. Com 9 anos eu comecei a ter algumas dificuldades na escola, eu escrevia as coisas na linha errado, eu acabava não enxergando alguns copos lá em casa e por conta disso minha mãe e meus professores acabaram ficando curiosos, tipo, Breno, tem alguma coisa de errado com você, aparentemente você não está conseguindo fazer as coisas da maneira certa. Aí a gente ficou ao longo de um ano mais ou menos para descobrir o que eu tinha. A gente foi em vários médicos e quase para 9 para 10 anos eu descobri que eu tinha a doença síndrome de Stargardt. E a principal característica dela é que ela é uma visão periférica. Então, se você for me ver pessoalmente, eu olho meio que para os lados porque eu não tenho muito bem o funcionamento do campo central da minha visão. Então, eu utilizo meio que o campo periférico dela para poder enxergar. A limitação visual não o impediu de continuar a nadar. Muito pelo contrário, o impulsionou. Fazer um teste de bengala aqui no Luiz Braille e meu professor de Braille ele falou: Breno, tem o Leonardo Miglinas que fica aí do outro lado da rua, ele é treinador de natação paralímpica. E eu já fazia natação e tal, só por um esporte mesmo, de vida. Aí eu fui fazer um teste com o Léo nesse mesmo dia, de short mesmo, com 12 anos, né? E acabei gostando muito e o Léo falou que eu tinha bastante potencial. E no mesmo ano eu já fiz minha primeira competição paralímpica, ganhei 3 medalhas de ouro lá nas Paralimpíadas Escolares de São Paulo. E lá se vão quase 10 anos de parceria, de treinos, de dedicação. O que me chamou muita atenção foi a primeira competição que a gente foi, que foi uma Paralimpíada Escolar, que é um grande evento que tem no Brasil anual para crianças, né, e jovens com deficiência. E ele ganhou a medalha de ouro na primeira competição, nadando com muita garra. Eu falei assim, esse menino não treina ainda nesse nível, mas se ele treinar nesse nível que ele compete, ele vai ser um grande atleta do Brasil. E ele foi se desenvolvendo. Breno acabou de cair na água aqui, gente. Aos 21 anos de idade, está entre os 230 atletas convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para participar dos Jogos Para-Sul-Americanos de Vale do Par, que vai acontecer na Colômbia, entre os dias 5 e 15 de julho. Bom, e quando o assunto é natação, tem uma modalidade que o Breno, ele se garante. A minha especialidade é o 100 metros borboleta atualmente. É a minha prova que eu mais me dedico, que eu mais treino também. Então, e é a que eu mais gosto também. Então, 100 borboleta, pode contar comigo. O Parasul, inclusive, é o primeiro grande campeonato paralímpico multiesportivo adulto com a participação do Brasil desde os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Que por pouco, mas muito pouco, o Breno quase que participa. Ele fez o índice para Paris, cumpriu aquilo que deveria ter sido feito e acabou não indo por um problema burocrático ali de inscrição. Mas ele está entre os 10 melhores atletas do mundo, é um atleta que tem um potencial enorme, né? E vai brigar por medalha de ouro nas provas que ele vai disputar nesse Sul-Americano. E a gente continua agora falando dos polêmicos grupos de mensagem no celular. Tem gente que fica vidrada, né, nas notificações, tem gente que não suporta. Qual que é a sua opinião? É a segunda parte do nosso quadro Fala Aí. Eu sou uma pessoa que eu interajo muito pouco em grupos, seja ele qual for. Eu não sou muito de ficar todo dia dando bom dia, todo dia isso, mas o que for interessante, eu tô lá. Dia que eu não dou um bom dia, um domingo que eu saio, não dá tempo de eu dar bom dia, um boa noite, no outro dia eu sou questionada. Onde você estava que eu senti falta do seu bom dia e seu boa noite? No trabalho, o mesmo trabalho coloca em vários grupos diferentes, aí acaba tendo diversos grupos para alguns assuntos específicos no trabalho. São 5 grupos, mas eu acho que não é necessário tanto de grupo no mesmo trabalho. Eu participo do grupo da família, é grupo de concurso também que tem que participar. Mas assim, amigos, poucos grupos de amizade, porque eu não, como eu falei, eu não costumo interagir muito, eu interajo mais no essencial. Amigos, trabalho, sempre tem. Mas aí é tranquilo, é mais tranquilo. Devido à idade, a gente tem coisas que a gente deixa pra lá, não me atinge muito. Vou ficar lá, se eu ver que tá tudo tranquilo, eu fico.
Não tiver nada de treta, tranquilo. Nós temos história para contar. E hoje em dia tem o quê? Celular. A pessoa, tudo é no celular, né? Todo dia eu falo com você, mas não está olhando para aquela pessoa, não é? Não está sentindo aquele carinho com aquela pessoa. Uma dúvida muito grande em relação a toda essa questão de rede social, internet. A dúvida que eu tenho é se isso veio para o bem ou se isso veio para o mal. Atrapalha se não souber usar, mas se souber é muito útil, ajuda bastante. Minha gente, o nosso programa está terminando, então você fica ligadinho na programação da TVE, que hoje à noite tem Palco TVE com shows que movimentaram a cena cultural capixaba. E agora, aqui por aqui também no TVE Revista, tem música, tá? Para encerrar o programa de hoje, Edu Souza, que transforma histórias do cotidiano em canções cheias de identidade. Beijo, gente! Bom final de semana. Na sequência tem É Logo Ali. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo na boate Kossakor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo na boate Kossakor. Parecia até um frevo, daquele cai ou não cai. Parecia até um frevo, daquele vai ou não vai. Parecia até um frevo, daquele cai ou não cai. Parecia até um frevo, daquele vai ou não vai. Entra, vai, sabe, Kossakor, dança agora. Na dança do Kossakor, não fica Kossakor fora. Entra, vai, sabe, Kossakor, dança agora. Na dança do Kossakor, não fica Kossakor fora. Entra, Kossakor, dança agora. Na dança do Kossakor, fica Kossakor fora. Entra, Kossakor, dança agora. Na dança do Kossakor, fica Kossakor fora. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo na boate Kossakor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo na boate Kossakor. Parecia até um frevo, daquele cai ou não cai. Parecia até um frevo, daquele vai ou não vai. Parecia até um frevo, daquele cai ou não cai. Parecia até um frevo, daquele vai ou não vai. Kossakor, dança agora. Na dança do Kossakor, fica Kossakor fora. Kossakor, dança agora. Na dança do Kossakor, fica Kossakor fora. Kossakor, dança agora. Na dança do Kossakor, fica Kossakor fora. Kossakor, dança agora. Na dança do Kossakor.